Agora nós temos aqui sentadas algumas autoridades e temos o início do processo de ver as negociações chegarem a um acordo. Temos aqui autoridades presentes, diferentes países que também trazem os seus representantes e agora ao vivo com a gente você também vai descobrir se nós teremos as autoridades que estão ali no púlpito, que já discursaram também para assinar e como será o rito daqui para frente, após 26 anos de reuniões, tratativas, mudanças de partidos políticos, de governantes, cada país da nossa América, integrante do bloco, com a sua diversidade, a sua pluralidade, e eis que, na linha do tempo, é hoje, janeiro de 2026, que nós acompanhamos a assinatura deste acordo. Nós tivemos aqui muitas falas fazendo referência à geopolítica do momento, à falta de regras no planeta. E tivemos Débora Oliveira também com a gente aqui ao vivo, nesta cobertura. Tivemos, Débora, a fala de todos os representantes e elogios também vindos de Donald Trump a Javier Milei. Vindos de Javier Milei a Donald Trump, invertendo aqui a frase. Nós estamos falando, Débora, de mais de 700 milhões de seres humanos que podem se beneficiar com esse acordo. Exatamente isso. E um PIB trilionário previsto para que se some no final de tudo, Elisa, com justamente esse comércio agora a ser tratado entre esses dois blocos econômicos importantes. Essa assinatura, Elisa, é esperada, amplamente aguardada. Essa imagem que a gente acompanha agora nesse momento, ela era muito aguardada já há 26 anos, pelo menos, quando esse acordo foi idealizado. Então, ali o aperto de mão final que a gente tem com, nesse momento, os dois blocos conseguindo selar. Mauro Vieira ali representando o Brasil nessa assinatura, como a gente muito bem já pontuou, a ausência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E agora, finalmente, a gente tendo, 26 anos depois, esse acordo sendo assinado. Lembrando que todo esse processo que vocês estão acompanhando na tela agora aí ao vivo, é justamente o simbolismo. Significa dizer que, a partir de agora, esses dois blocos estão juridicamente em acordo. Temos, neste momento, o Brasil assinando o acordo da União Europeia e Mercosul, às 13h51. Ô, Débora, depois de tantos anos, nós temos, portanto, a assinatura do Brasil selando este momento tão importante economicamente para os dois blocos. O Brasil que, aliás, Elisa, teve, né, como na pessoa de Luiz Inácio Lula da Silva, o próprio presidente do Paraguai reconhecendo a importância da atuação do Brasil logo no início da sua fala, para que esse acordo finalmente chegasse a essa assinatura nesse momento. Como você também muito bem lembrou mais cedo, Elisa, é importante lembrar que são 26 anos e que, portanto, durante esse período a gente teve idas e vindas, né, da gestão petista, do governo Lula especificamente, e que uma das promessas, inclusive, de Lula, quando ele assume esse Lula 3, era justamente fazer com que esse acordo fosse definitivamente assinado. A assinatura que, como eu vim explicando para vocês, como a gente acompanha agora, ministro Mauro Vieira, né, nessa representatividade aí no lugar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, significa dizer que os blocos estão agora em acordo jurídico para que a gente tenha esse tratado nesse momento, né, a partir de agora sendo ratificado, tendo a possibilidade de ser ratificado por cada um dos países, por cada um dos parlamentos, inclusive aqui do Brasil, para que aí sim passe a ter validade. O que isso significa dizer? Que a partir dessa assinatura, a gente ainda não tem a redução dos impostos, a gente ainda não tem redução de preço nas prateleiras, a gente tem, na verdade, agora a necessidade de avançar mais um passo para que cada país, cada bloco consiga ratificar individualmente e aí sim, a partir disso, a gente conseguir ter a validação. Até então, até esse momento da assinatura, o que a gente vai permanecer tendo são todas as regras, né, que já estão em validade, até que depois a gente tenha a ratificação individual. Elisa, é importante a gente trazer essa observação, porque muitos podem ficar se perguntando assim, então significa dizer que amanhã eu vou chegar lá no supermercado e eu vou encontrar o vinho já mais barato que vem lá da Europa. Não é exatamente isso. A gente ainda tem um processo a ser seguido. Mais cedo, eu estava conversando com o Igor Lucena, que é um economista
especialista em relações internacionais, e ele explicava para mim que, pela expectativa dele, é de que apenas no final desse ano de 2026, lá para o período do Natal, que a gente comece a ver a redução gradual, porque é importante lembrar que esse acordo também estabelece uma mudança gradual nessas alíquotas e tudo mais, e somente em 2027 ter a percepção real de mudança em termos de valores, né, para os consumidores brasileiros, porque aí a gente teria uma métrica de comparação, já que em 2025 a gente não tinha ainda acordo selado. É um importante momento, é simbólico, é um processo burocrático que precisa ser cumprido e que era aguardado há 26 anos, Elisa. Nós temos, portanto, ministros de cada um dos países integrantes, ministros de relação exterior, firmando oficialmente o acordo, ao lado do ministro representante da União Europeia. Danilo Moliterno está ao vivo, está no local. Enquanto nós acompanhamos esta imagem em off, a gente escuta aqui as palavras, as informações. Danilo, bem-vindo. Olá novamente, Elisa, e a todos que acompanham a CNN neste sábado para este momento histórico. Bem dito, Elisa, a gente tem um momento preliminar agora em que a gente tem os ministros de Relações Exteriores realizando essa assinatura. Neste momento, não sei se a imagem que vocês veem pela transmissão é a mesma que eu vejo aqui presencialmente, mas neste momento quem assina o papel é o ministro de Relações Exteriores do Paraguai, que é Rubem Ramírez Lescano. Tivemos agora há pouco o ministro de Relações Exteriores do Uruguai realizando essa assinatura, e no momento atual quem assina é Rubem Ramírez Lescano, o chanceler paraguaio, ao lado de, como você mencionou, o ministro da União Europeia. Temos este momento preliminar, então, que já começa a marcar essa assinatura finalmente acontecendo, momento histórico após 26 anos. Elisa, para você. 13 horas 55 minutos. A gente está aqui tentando ouvir o Danilo. Danilo, como você está aí no calor do momento, com todos os convidados, os aplausos, também o locutor, o mestre de cerimônias falando, a gente ficou com um pouquinho de dificuldade, um desafio de conseguir ouvir-te. Mas a gente conseguiu acompanhar ali, que era o ministro das Relações Exteriores do Paraguai, e agora o momento do aperto de mãos, em que nós temos selado, após 26 anos, o acordo entre os dois blocos econômicos para inúmeros produtos, para o bloco do Mercosul enviar produtos com cobranças menores de tarifas de impostos, para o bloco da União Europeia também enviar produtos que sejam mais competitivos, com preços melhores, para o Mercosul. E agora vocês acompanham o sorriso e os cumprimentos das autoridades, que, caso seja exatamente como está organizado, é o momento da chamada foto de família. Nós teremos aqui as autoridades posicionadas. Vejamos aí mais uma vez todos reunidos para que seja aquela foto que fica na memória. A foto da recordação do dia. É uma história que é construída. Você tem inúmeros presidentes no poder de um país, mas a gente está falando sobre repúblicas. A gente está falando sobre um acordo que, ao saírem em algum momento os presidentes que aí estão, a história permanece. A base do que está sendo firmado neste sábado, 17 de janeiro, permanece para todos os presidentes que vêm na sequência. E estamos falando de um dia, aí Javier Milei cumprimentando Ursula von der Leyen, os dois com muita simpatia, muitos sorrisos e um abraço caloroso. Ursula von der Leyen cumprimentando agora o presidente anfitrião. Não sei se a gente já teve o momento de Milei cumprimentando o representante brasileiro. Porque como Mauro Vieira está do outro lado, talvez tenha logo no início cumprimentado. E a gente já passou por esse momento. Temos aí os sorrisos dos presidentes que estão reunidos e tomados por aquela sensação de esperança com as negociações no futuro, tudo aquilo que pode vir pelas próximas décadas. E Débora Oliveira, um caminho bastante... Agora, assim, a gente está vendo uma estrada que precisa ser asfaltada.
e entender como é que vai ser o trâmite do nosso bloco com o bloco da União Europeia. Se depender dos sorrisos ali, da felicidade, o caminho deve ser positivo, mas a gente sabe que são muitos entraves, né? Inclusive de quem não queria que esse acordo ocorresse. Exatamente isso, principalmente países como a França, Elisa, que vem desde o princípio sofrendo uma pressão gigantesca do setor agropecuário. A gente não precisa ir muito longe, né? Quando a gente teve mais uma reunião acontecendo lá em Bruxelas, estávamos ao vivo no Live CNN, quando entramos com o Breaking News, com a baita de uma manifestação de diversos agricultores de diversos lugares da Europa, justamente contra o avanço e a assinatura, nesse momento, da União Europeia, junto com o Mercosul, formando esse gigantesco agora acordo econômico que já tem sido apontado, já tem sido, né, classificado como o maior acordo do planeta diante da dimensão, né, ou seja, o Brasil, numa cartada só agora, começa a ter relação comercial com 27 países. É muita coisa, Elisa, é um mercado gigantesco que pode abrir portas para diversos dos nossos setores, não só abrir porta para exportações, mas além de tudo isso conseguir trazer maior produtividade para a nossa indústria, para os nossos setores aqui do país.